Olá, tudo bem? Estamos aqui ao vivo para dar início aí a mais uma live, né? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre sistemas de produção na pecuária bovina. Eu vou me restringir aqui ao sistema de produção do corte, tá? E por que eu vou fazer isso? Porque eu estou também fazendo vídeos, né, sobre a pecuária de leite. Então eu vou deixar vou colocar aqui numa lista separada, dividindo o corte de leite, senão fica muito embolado. E aí, quem tem interesse só em um sistema acaba tendo que assistir tudo, né? E aí fica um pouquinho complicado. Enfim, eu tô aqui com um problema na luz, gente. A luz não está muito legal, né? Eu tentei fazer uma arrumação aqui na luz, né? No momento eu estou gravando de casa. Não ficou muito legal, mas vamos seguir que o mais importante é o que eu tenho para dizer. Eu vou ver se eu faço um pequeno ajuste aqui, né? Para a gente ter uma clareza aqui melhor, tá? Então, instante aqui. Nossa, continua com uma resolução baixa. Eu vou deixar no amarelinho que fica, apesar da menor resolução, mas dá aqui para a gente, né? Entender bem a mensagem que eu tenho para trazer hoje. Então, ainda, né, realizando as lives de casa, tá? Então, não estamos em estúdio, então por isso que os vídeos estão um pouquinho caseiros, né? Então, vamos começar, que hoje a gente tem muito a falar a respeito aí dos sistemas de produção. Então, conforme eu prometi para vocês, qual sistema é o mais adequado, né? E daí tem gente que fala, não, é o sistema pasto, outros não, semi-confinamento, que no período das secas a gente confina o gado, e no período das águas a gente cria pasto, ou é o sistema de confinamento, que o gado é ali criado em regime integral num sistema fechado e intensivo. Então, qual desses, né, que você deve escolher e por que motivo? Vamos lá. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Raquel Azevedo, uma bióloga intrusa no mundo do agro. Sim, isso mesmo, uma bióloga e professora que decidiu doar boa parte do seu tempo pela pecuária brasileira, por amor, por identificação e por ter vivido aí uma boa parte da sua infância, né? Numa área que era uma zona rural e hoje não é mais, tá? Então fica, né, aquela lembrança da infância e hoje é uma área que eu me dedico porque eu tenho toda uma afinidade desde a infância, apesar de não ter sido criada em fazenda, tá? Então vamos lá. Em um outro vídeo eu já expliquei toda a minha história e vídeos posteriores vou explicar novamente, tá? Neta de pequenos produtores rurais que abandonaram a atividade há mais de 40 anos atrás e hoje estou eu aqui retomando a nossa história, tá? Então vamos lá começar. Então você que já tem a sua propriedade, seja ela pequena, média ou grande, ou você, né, que está querendo iniciar no mundo da pecuária ou da agropecuária ou no sistema integração, né, pecuária, lavoura, fazenda, pecuária, lavoura, floresta, né? Então você que está interessado, né, na criação de gado, aqui especificamente, né, nos nossos vídeos, no nosso trabalho, nós trabalhamos exclusivamente com bovinos, tá? Então, qual que é o sistema de produção aí na pecuária mais interessante para o seu negócio ou para o seu futuro negócio? Bem,
Para isso, nós precisamos entender tanto a dinâmica do mercado, onde o seu negócio ele está estabelecido, né? Então a gente tem lá aqueles pontos, né? A matriz SWOT aí para quem gosta de estudar bastante nessa questão administrativa. Então a gente tem que ver ali a questão das oportunidades e ameaças do mercado onde nós estamos. Quais seriam aí exemplos de oportunidades? Amplas extensões de terra, chuva, né, frequente, chuva regular, chuvas regulares, presença de corpos d'água, rios, lagos, lagoas próximos, né, que não seja de água salobra, tá? Assim, de água doce. Mas o que aí? Presença de fornecedores, disponibilidade de capim, um solo aí rico em nutrientes, né, com uma quantidade aí mais baixa de alumínio, ou uma possibilidade, uma facilidade que você tenha para realizar a correção de solo, um terreno plano, tudo isso são oportunidades. E o que são aí, opa, eu estou falando. Desculpa, eu acabei falando aí misturando aí oportunidades com pontos fortes, né? Com os pontos fortes com as forças do seu negócio. Acabei dando uma misturada aí. As oportunidades, elas estão exclusivamente relacionadas ao mercado, tá? Externo à sua propriedade. E os pontos fortes e os pontos fracos, esses sim, eles estão relacionados à sua propriedade, tá? E as ameaças e oportunidades estão relacionados ao mercado. São fatores que independem da sua propriedade. Eles vão acontecer você querendo ou não, porque não depende da sua influência, tá? E sim os fatores externos ali a sua propriedade. Forças e fraquezas, né? As pontos fortes e fracos são aqueles que você pode mudar dentro da sua propriedade, que dependem ali quase que exclusivamente de você ou de um comando seu aos seus colaboradores, aos seus empregados, aos seus funcionários, aos seus subordinados, tá? Então, como que seria essa dinâmica do mercado, né, na questão das oportunidades e das fraquezas? Oportunidades não depende de você. A chuva, sim, ok. As chuvas não dependem de você. Também não depende do mercado, depende do clima, né? O fator externo. Pontos que dependem do mercado. Preço da terra. O preço da terra não depende de você. O preço da terra depende da lei da oferta e da demanda presentes no mercado. Depende da existência ou não de cidades próximas, né, de pontos aí estratégicos de logística. Isso aí diz respeito a um município, a um estado, né, presença de rodovias, ferrovias, escoamento da produção. Isso aí são oportunidades que estão lá no mercado, não depende de você. E pontos que são aí ameaças ao seu negócio. Falta de chuva, né? Não diz respeito ao mercado, diz respeito ao clima, mas afeta e você não tem como influenciar nisso, tá? Então seria aí uma ameaça. A questão da escassez hídrica. Insumos agrícolas aí, no caso, por exemplo, concentrados a um preço muito elevado, alterações constantes no preço do dólar, instabilidade político-econômica, tá? Insegurança jurídica, a lei uma hora diz uma coisa, depois a lei muda, diz outra, são criados decretos a toda hora e um decreto contradiz o outro. Enfim, tudo isso são ameaças do mercado, ameaças externas, né? E os pontos fortes, quais são
as forças do seu negócio, o que depende de você? Depende de você, né? Uma boa administração, a presença de bons e contratação de bons funcionários. Agora, atentem que contratar bons funcionários é uma coisa que depende de você, né? Então, ter bons funcionários é um ponto forte da sua propriedade, mas que vai depender exclusivamente de você. Agora, a presença desses funcionários, né, na região aí onde você vive, aí você já está entrando num ponto de oportunidades ou ameaças. Será que tem mão de obra disponível aí? Isso não depende de você. Agora, contratar profissionais de excelência para trabalhar no seu negócio, isso aí é uma coisa que depende de você, através de entrevistas, através de aplicações, né? Através de você ligar e pedir informações, carta de indicação de outros locais que essas pessoas tenham trabalhado. Aí já entra lá quem gosta dessa parte de gestão de pessoas, que é importantíssima, né? Assistir os vídeos do nosso colega aí, do maravilhoso Miguel Cavalcante, né? Muitos já conhecem ele, que trabalha com fazendas lucrativas, tá? Então, quais seriam os pontos aí fracos dentro de uma propriedade? Terreno muito inclinado, terreno com muitas presença de muitos morros, né, mares de morros, um terreno desnivelado, né, um terreno com alagamentos, por exemplo. Então, tudo aí são pontos fracos, né? A não existência de instalações adequadas, né, para os animais, não tem coxo, não tem bebedouro, tudo isso vai influenciar em qual sistema que você deve ou não escolher. Lembrando mais uma vez, matriz SWOT, oportunidades e ameaças. É tudo aquilo de bom e de ruim que está no mercado ou no clima e que não depende de você. Ele vai acontecer independente da sua vontade ou da sua interferência, como, por exemplo, a questão da alta do dólar. Não depende de você querer. O dólar, ele vai sofrer variações de você querendo ou não. Chuva, estresse hídrico, né? Falta de chuva. Depende de você? Não, depende do clima, tá? Presença de mão de obra depende de você? Também não, mas a contratação de bons funcionários, sim. Então, tudo isso que não depender de você, presença de fornecedores próximos, rodovias, estradas, logística, né? A questão da logística, quando eu falo, não é a que você vai fazer. É a questão de como que é o escoamento de uma produção naquele município. Isso aí depende da prefeitura, do plano, né, diretor dos municípios, tá? E os pontos fortes e fracos, né, que são as forças e as fraquezas aí. Esses são relacionados ao seu negócio, a tudo que você pode mexer dentro da sua propriedade. E aí é tudo que eu já falei. É tudo que você pode alterar, né? Tudo que está sob o seu domínio, sob o seu comando. Contratação de bons funcionários, pesquisas na hora de comprar insumos, né? Vocês realizam? Não, se realizam, isso é uma força. Se não realiza, isso é uma fraqueza. Como que é o terreno? Né? Se ele é plano, é uma força aí que você tem. Mas se ele não é plano, você tem como alterar. Não é uma coisa que depende do mercado, é uma coisa que você pode fazer aí uma terraplanagem, mas vai ficar caro, tá? Então, tudo que depender de você, dentro da sua propriedade, que é onde você manda, são forças e fraquezas. Então, vamos lá. Seguindo aqui, né? Vamos entender aí
Já falei sobre essa dinâmica do mercado e vou seguindo aqui. A forma com que você pretende aí operar o seu rebanho determina aí não somente o impacto ao bem-estar animal, né? Então tem muita gente que pensa, não, eu vou escolher um sistema ou outro pela questão do bem-estar animal, né? Mas não é só essa questão aí do bem-estar. O bem-estar ele pode ocorrer nos 3 tipos, tá? De sistema de produção, seja ele a pasto, semi-confinamento ou confinamento. Tudo vai depender de quê? Você não vai poder colocar pasto no inverno, por exemplo, um pasto que não seja, um capim que não seja adequado, que não consiga te trazer um bom retorno num clima frio, e especialmente com uma raça que não consegue ali responder positivamente, né, o organismo, o corpo, num ambiente mais frio, porque vai dar ruim, né? Precisa confinar, precisa deixar esses animais num ambiente mais termicamente ali, né? Compatível com eles, numa temperatura adequada, para que eles consigam expressar o melhor da sua genética, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Não adianta você querer colocar um Nelore, por exemplo, que é uma raça zebuína de áreas quentes durante o dia e mais frias durante a noite, no local onde a temperatura fique. No Brasil não tem, assim, eu acredito que talvez possa chegar a essa situação nas serras gaúchas, mas que você tem aí 5, 10 graus durante todo o ano, né? Dia e noite, ou no inverno pelo menos. Não vai dar certo, né? Então a gente tem que aí pensar na hora de se operar esse rebanho, né? Pensar num sistema de produção que seja adequado aí ao bem-estar, né? E também aí o quanto você pode dedicar, né? Operacionalmente falando, você tem como dispor 200, 100, não sei, depende do tamanho de cada propriedade, e se é sistema só de cria, recria ou engorda, né, terminação, lembrando aí que a cria requer muito mais manejo ali, né, acompanhando as vacas no momento de se inseminar, de acompanhar períodos de cio, de se acompanhar partos, né, fazer aí a cura do umbigo no bezerro. Então tem uma série, infinidade de coisas que estão relacionados, né, o colostro, enfim, o acompanhamento desses animais, né, para saber se a fêmea está ou não rejeitando, tudo isso entra na hora de se decidir se você quer pasto, semi-confinamento, confinamento, e também depende aí se você é uma propriedade de cria que requer mais atenção, uma propriedade de semi-confinamento que não requer, né? Perdão, de cria que requer mais atenção por conta das vacas prenhas e dos bezerros que estão nascendo. Se você trabalha com a recria, né, que já é uma atenção, não demanda tanta atenção ali, mas claro que tem atenção sim, mas não tanto quanto onde há a presença de recém-nascidos. E o sistema de engorda e de terminação, que já é mais tranquilo no que diz respeito aí aos cuidados maternais, né? Porque é só. Agora, o ciclo completo é um pouco mais complexo, né? E hoje no Brasil, a gente tem uma tendência a setorizar, né? De acordo com as propriedades, e fica assim, de certa forma, né? Pelo que eu tenho acompanhado, fica mais barato se especializar em uma parte só, né? Ou na cria, ou na recria, ou na terminação, do que a pessoa fazer o ciclo completo, porque aí vai demandar muito mais funcionários, ou se forem os mesmos funcionários, eles ficarão mais sobrecarregados, né, de informações e de protocolos a seguir, né? Então,
beber um pouquinho aqui de água para dar uma hidratada. A gente tem que pensar nisso tudo na hora de decidir, tá? Qual desses sistemas produtivos eu vou ter. Pensar também nessa parte. Eu sou uma fazenda de cria? Eu sou uma fazenda de recria, de terminação ou de ciclo completo, tá? Muitas fazendas hoje de ciclo completo, elas têm preferido aí áreas menores, né? Ou semi-confinamento ou confinamento, porque fica mais fácil o manejo. Imagina rodar em um pasto imenso atrás dos bezerros recém-nascidos, fazer cura de umbigo, vacinação, monitoramento da fêmea, né? É mais complicado, sim, mas tudo isso vai depender do seu bolso, tudo isso vai depender do seu operacional, tudo isso vai depender da qualificação e do treinamento da sua mão de obra e do protocolo que você coloca ali, né? Cada passo a passo que os funcionários têm que seguir. Olha, primeiro você tem que fazer isso, depois tem que fazer aquilo, primeiro você tem que rodar o pasto, depois você tem que pegar lá e fazer a cura dos bezerros, né, que estão lá recém-nascidos, depois você tem que verificar os bebedouros, depois tem que seguir todo um protocolo, né? Então, dependendo aí da mão de obra que você tenha, né, qualificação, tudo isso, espaço, como que aí o nivelamento, né, do solo na propriedade, tem áreas mais altas, áreas mais baixas, sistema integrado, né, com a lavoura ou não, tudo isso, quantos tratores tem, eles passam por todo o terreno, tem áreas que são não agricultáveis, né, o gado fica no alto, fica aí em morros, ou ele fica só no plano, tudo isso precisa ser levado em consideração, tá? A área onde você tem esses animais, ela pode passar trator, caminhão, tudo isso aí tem, né, entra na hora de você decidir. Então, aí eu falei, né, e tá aqui no script, duração de cada ciclo produtivo. Você é só de um ciclo ou você realiza os 3, tá? E tem gente que ainda faz o abate. Aí, né, gente? Aí fica ainda mais custoso, né? Então, vamos ver aí, a gente tem que ver todos esses pontos na hora de fazer o nosso negócio. E o ponto principal aqui é o quê? Anota aí, destaca em marca-texto a intensidade dos custos. Falei isso há pouco tempo, a questão da vacinação, sanidade, o manejo desses animais, como que fica os animais a pasto, né, na hora de fazer aí um manejo de vacinação, é mais complicado juntar tudo, colocar no curral lá, tal, vacinação lá nos bretes, não é fácil, tá? A suplementação, tem caminhão que possa rodar aí o pasto, pensa no preço do diesel, pensa no, né? Na questão de manutenção dos automóveis, dos maquinários, tudo isso precisa ser levado em consideração. Eu, preferencialmente, assim, eu tenho um amor pelo pasto, mas a gente tem que ser bem realista, né? O capim é o alimento mais barato? Com certeza ainda é, sim. Mas não, existem muitas variáveis. Não tem como pensar só no capim. E se for uma área alagada? Ou alagável durante boa parte do ano? Não adianta, porque o capim não vai ter condições de crescer ou de oferecer ali o melhor para o gado, além de poder, né, devido aí à umidade, tem muito problema de casco, né, com os animais. Então é uma situação que a gente tem que atentar, né, como que é o local onde eu estou, né? Talvez muitos consultores não falem sobre isso, mas é o papel de um extensionista rural
que é um professor, que leva todo o conhecimento técnico, tanto que traz ali de outras propriedades, né, de conversas com outros produtores, com outros profissionais do agronegócio, também juntando com conhecimentos técnicos e teóricos que vêm das universidades e são aplicados nas fazendas modelo. Então, a gente tem o papel de alertar o produtor, né, de passar esse conhecimento adiante para que o produtor ele junte com a sua experiência e construa ali um negócio que seja de fato lucrativo para ele, sem ficar preso a projetos montados exclusivamente pelo que tem na cabeça de um consultor, tá certo? Então, essa parte dos custos, tá? Com sanidade, com suplementação, né? Tenho como comprar coxos, qual a área de coxo, né? Bebedouros, instalações de bebedouros, pensar nessa questão toda aí, né? Alimentar, que é importantíssima para a pecuária de corte, de leite também, mas o leite hoje ele já está caminhando nas médias e grandes propriedades exclusivamente para o confinamento no sistema de compost barn, né? E algumas propriedades o freestall. Então, outro ponto aqui, intensidade dos custos. Já falei o primeiro, sanidade. Segundo, suplementação, alergia. E terceiro, infraestrutura, né? Comentei também. Como que é a infraestrutura da propriedade? Tem como o vaqueiro, o boiadeiro rodar toda a propriedade? São áreas planas, são áreas montanhosas. Aqui no sul do estado do Rio de Janeiro, a gente tem muito problema, né, com as áreas montanhosas, né? Então, são áreas que o trator não passa, né? São áreas que fica difícil ali ter um manejo, subir caminhonete, né? Subir caminhão. Muitas áreas não têm estradas, né? Nem estradas aí como é que eu posso dizer, improvisadas. Tem áreas que precisam ser atravessadas por pontes, né? Então, tudo isso aí levar, né, em consideração. Então, no Brasil, existem esses três sistemas, né, que são mais comuns aí, que é a criação que a gente chama extensiva, que nada mais é do que o pasto nativo ou o pasto melhorado, cultivado, né, adubado, com solo corrigido, porque depois que o solo ele está bem estabelecido, né, não precisa ficar corrigindo mais, porque o próprio solo, a própria produção, né, se o produtor utilizar um sistema de reaproveitamento, né, de materiais para fazer uma adubação desse solo, não precisa mais ficar fazendo correção, tá? Mas tem solos lá, como do sul do Brasil, né, nos Pampas, que ali já são pastos nativos, mas tem muitos aí com altas quantidades de alumínio, né, que aí eles precisam ser corrigidos, tá, os latossolos. Temos a criação semi-intensiva, período da seca, confinamento, período das águas, né, os animais ficam aí soltos a pasto. Em regiões muito frias dos Estados Unidos, o semi-intensivo, né? O confinamento ele é feito no inverno, que calha de ser o inverno geralmente mais seco, né? E o verão, os animais são colocados ali no pasto, tá? Obviamente, né, que a gente já sabe que no verão a incidência dos raios solares é maior, então a fotossíntese ali, abundância de água, a água nas regiões frias está descongelada, então isso também a questão do conforto térmico, isso também existe para as plantas, né? Porque temperaturas muito frias, elas também sofrem estresse, né? Claro que não pela sensibilidade, mas são outros mecanismos ali de resposta a essas mudanças de temperatura e que vão afetar aí
a presença de nutrientes, tá? Então, o pasto ele fica mais forte no verão. E aí, esse gado é posto a pasto. E nós temos a criação, né, intensiva, que essa vem sendo feita nas médias e grandes propriedades de leite, que é o confinamento, tá? Então, o gado ele fica ali confinado numa área menor e não tem acesso a pasto. É feito o quê? Uma suplementação. É fornecido feno, fornecido silagem, né? Muitos aí fazem silagem fresca junto com suplementos, junto com um concentrado para engorda mais rápido, realmente, né? A engorda e a terminação é mais rápida, a carne é diferenciada, costuma ali ter maior concentração, né, de gordura, que dá um sabor diferenciado. Mas aí tudo vai depender de quem é o seu mercado consumidor, de como é a sua estrutura, de todos esses pontos que eu citei anteriormente. Retornando, quais são os pontos principais que o pecuarista tem que atentar? Custos antes de escolher o sistema ou na hora de mudar, né? Eu quero mudar o sistema de produção. Atenção com os custos de sanidade, de suplementação, de infraestrutura. Infraestrutura, como que é o nivelamento do solo, como que é a minha mão de obra, ela é capacitada, ela não é capacitada, eu tenho condições de expandir, né, o número de funcionários, tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu tenho energia elétrica aqui com facilidade ou eu utilizo geradores na minha propriedade? Eu tenho uma mini usina ou eu uso energia elétrica do município? Como é que é essa questão, né? Então, a escolha desse sistema, ele envolve, como eu já disse aqui, a análise de muitas variáveis, né? Então, vamos lá destrinchar um pouquinho algumas delas, né? Vamos juntos aqui destrinchar alguma delas para a gente não se estender muito e ir já caminhando para o final da nossa live aqui. Logística. Então, primeiro ponto aqui, logística. A propriedade, ela fica distante da indústria. Já falei isso com vocês. Que indústrias? As indústrias dos fornecedores de insumos para a sua propriedade. Será que eu tenho estradas de acesso em boas condições? Porque se você não tem estradas de acesso em boas condições, fica muito difícil ter uma propriedade aí a pasto, né? E ser uma área de testada, né? Que é isso? Uma área aí da fazenda que tem contato direto com a estrada, mas a estrada é ruim, né? Então o sistema a pasto fica mais complicado ainda, né? Mais complicado ainda nessa questão de acesso, porque são áreas muito extensas e com uma estrada ruim uma quilometragem muito maior que os automóveis terão que percorrer, né, até chegar aí à sede da propriedade ou até chegar a um ponto específico onde vai ser feito aí a descarga, né, por exemplo, quem compra silagem para o armazém, né, tudo isso fica um pouco mais complicado. Existem outras fazendas operando este modelo aí que você escolheu na sua região? Eu quero colocar um sistema de confinamento, né? Aí tem que vir a construção, tem que vir lá as peças, tem que vir os materiais para a obra, né? Telha, né? Madeira, um monte de coisa tem que vir de longe, né? E aí a estrada não é boa, né? E aí o frete é caríssimo. Será que vale a pena? E aí todo mundo no seu entorno é a pasto. De repente é mais jogo você reduzir a sua área de pasto,
né? Fazer um sistema rotacionado ou alternado, né? De pastagem ali para os animais, que durante um período vão ficar de um lado do piquete, durante outro período vão ficar um do outro, né? E boa parte da propriedade você pode arrendar para outra pessoa, né? Se você for ali um sistema pasto, mas está com uma área muito grande sem aproveitamento, dando muita despesa. Você reduz, cria os piquetes, né? Divide em piquetes e faz o quê? Faz rotacionado ou alternado, né? Dois lados, e aí divide, né? Um tempo o gado fica de um lado, depois passa para o outro, ou então rotaciona, né? E aí você pega uma boa parte e arrenda para outra pessoa, né? Ou arrenda até mesmo para a agricultura, sistema agropecuário. Muita gente faz aí os dois, né? Prepara a silagem de milho, né? Sorgo, soja, enfim, aí fica a seu critério. Agora, cuidado. Se várias outras fazendas da sua região têm um sistema e você tem outro, né? Pode ser que eles estejam aproveitando o quê? Oportunidades do mercado. E aí você quer ir na contramão. Então, se eu tenho uma área com muita chuva, com um solo bom, uma área, por exemplo, de pampas, né, que são ali pastagens naturais, você vai querer colocar um confinamento ali, né? Tem que levar isso em consideração. Será que vai ou não valer a pena pagar fretes caríssimos? Depois, essa instalação do confinamento vai precisar de reformas, né? Tudo isso a gente tem que observar, tá? E se eu estiver numa área onde todo mundo confina, será que vale a pena eu ter um sistema pasto? Às vezes eles confinaram porque o solo não é bom, não tem como ficar passando o trator, né? Não tem como ter uma boa produtividade de capim, tá? Uma região onde o capim que vai dar um ganho de peso adequado para o meu gado, ele não cresce naquela região. E para eu fazer esse capim crescer, eu teria que investir muito dinheiro em adubação, em correção de solo, em irrigação. Vai se tornar impossível construir, né, financeiramente falando, um sistema pasto. Então, tu vai no confinamento junto. Quando muitos vão de um lado só, né, eles estão observando ali oportunidades e ameaças que muitas vezes a gente que está novato ali não está vendo. Mas aí a gente tem que entrar com um olhar crítico, porque muita gente pode estar naquele sistema porque já é uma tradição, né? Mas é uma localidade que oferece oportunidades viáveis para você fazer uma mudança de sistema. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Vamos lá. Capital disponível para investir. Estão anotando? Qual o dinheiro que você tem disponível para investir no negócio? Não pense em ficar pegando empréstimo para ver o que vai dar. Quando a gente pega um financiamento em empréstimo, a gente já tem que ter certeza que o negócio vai dar certo, tá? É igual a instalação de uma franquia, né? Então, eu vou dar um exemplo mais urbano, tá? Mas que é para ficar bem claro essa questão do financiamento para você investir em um sistema de produção. Muito cuidado com isso, porque quem é bancário, banqueiro, quer o dinheiro, né? E se não puder pagar? Se não puder pagar, a propriedade ela está hipotecada, você vai perder. Obviamente, eles não estão interessados em terras. E o que eles vão fazer? Vão colocar a leilão, né? Perde-se um pouco de dinheiro com isso? Eles perdem, mas um banqueiro nunca perde, né? Ele nunca perde. Enfim, então é mais jogo, né? Você ter o capital disponível para investir. Não tem cuidado com o empréstimo. Vou usar um exemplo aqui. Olha só, uma franquia, ela só se estabelece em um ponto, não franqueado, depois que é feito todo um estudo de mercado. Aqui onde eu moro, no bairro de Santa Cruz, que era uma área rural do município do Rio de Janeiro, hoje já não é mais.
aqui não tinha McDonald's, tá? Tinha em outras áreas aí, mas que são nobres, né? Entre aspas, assim, que são mais badaladas, mais urbanas, aqui não tinha. E aí a cidade, aqui o bairro foi crescendo, e o que observaram, né? Que foram chegando indústrias, a gente tem a zona industrial aqui de Santa Cruz, né? Foram chegando aí cursos técnicos, Senai, Fijan, empresas como a Ternium, antiga CSA, estão estabelecidas aqui, de siderurgia e aço, né? É aqui pertinho da minha casa, a 4 quilômetros. Enfim, então tudo isso fez com que as pessoas fossem tendo uma renda, né, melhor de 3, 4, 5, 10 salários mínimos para mais, né? Então, fizeram um estudo aqui, né? Presença de escolas, universidades chegando, vindo do centro do Rio, se estabelecendo aqui também. Muitas pessoas de fora com alto conhecimento técnico vindo morar aqui para trabalhar nessas empresas, né? Temos também a Casa da Moeda, onde é feito o dinheiro do Brasil, também aqui pertinho da minha casa. Enfim, aí tudo isso foi levando a que fosse feito um estudo de mercado e vendo que valia a pena o McDonald's se estabelecer uma unidade aqui, né? Porque as pessoas teriam poder aquisitivo para consumir os hambúrgueres aí que não, hoje não deve estar saindo menos de R$ 20. Baixa quando é promoção, agora quando não é um preço assim elevado para quem tem uma condição de vida aí, assim que a gente possa dizer, para poder estar consumindo artigos mais caros, né? Tem uma condição que é mais restrita, né? De estar gastando com isso frequentemente, né? Por exemplo, todo final de semana, uma pessoa que ganha um salário mínimo, tirar 40, 50 reais, 100 reais num lanche é muita coisa, né? Agora imagina isso todo final de semana. Só que lá vive cheio e a gente observa que são para ali, né, no drive-thru, né, aquela parte que pega do, do carro mesmo, né, o lanche, que são pessoas que têm um poder aquisitivo alto, né? De médio para alto, classe média alta, classe média média, como eu, enfim. Então, da mesma forma, quando ele colocou ali o McDonald's aqui, ele sabia que ia ter um retorno financeiro, né? Então, da mesma forma, quando você for colocar um sistema, vou investir no sistema de confinamento. Você já tem que ter a certeza, se for pegar um financiamento, que aquilo ali vai dar certo. Não é para testar, porque se você fizer para testar, você corre um grande risco de perder a sua propriedade, se não honrar com esse compromisso. Ninguém vai ter pena de você, de falar, tadinho do produtor, ele vai conseguir mais tarde, eu vou alongar o prazo de pagamento. Não funciona assim, tá? Funciona no papel, mas eles vão ficar te ligando, te perturbando, e aí você não vai aguentar. Então, o capital do produtor, o dinheiro, ele é um fator aí decisivo na hora de se escolher o sistema de produção. O confinamento é mais caro, sim. O pasto ainda é o alimento mais barato, até mesmo quando a gente precisa entrar com uma suplementação. Acompanha lá o primeiro vídeo que vocês vão entender isso, tá? Não é o produto mais caro, é o produto que melhor se adequa à sua realidade, utilizado de uma forma inteligente e eficiente, tá? Então, tem alguns sistemas, né, como semi-confinamento e confinamento, eles demandam uma compra massiva de suprimentos, né? Então, são instalações adequadas para o manejo, para que os animais possam dormir, permanecer, né? Porque eles não vão sair daquele ambiente. Cercas, mas cerca tem o sistema, né? No pasto também. Não sei, alvenaria, madeira, é muita coisa, né?
Agora eu esqueci o nome que dá, aquele chão lá que faz, eu não sei se é de feno que faz, agora eu me esqueci, tá? Então, precisa aí de uma compra massiva de suprimentos, que você não vai precisar comprar, né, aquele forro lá do chão para os animais, se você tiver no sistema pasto, por exemplo, né? A mão de obra qualificada para operação diária, né? Então, tudo isso aí vocês têm que ver. A pasto precisa de mais pessoas. Tem mão de obra qualificada para mexer no sistema de confinamento, né? As pessoas sabem lidar com as instalações, né? Se não houver um caixa disponível, o que acontece? Se não houver um caixa disponível, o mais provável é que o produtor inicie com a infraestrutura já disponível na propriedade, porque se você tentar dar um passo maior que as pernas, né, e tentar fazer uma infraestrutura nova, né, em cima daquilo que você deseja, você pode cair numa armadilha aí, uma bola de neve de ficar devendo e muito dinheiro para o banco, tá? Então, se não tiver caixa disponível, permanece onde você está, com a infraestrutura que você já tem, vai aperfeiçoando aos poucos, vai melhorando aos poucos, vai dando um passo de cada vez, fazendo uma melhoria, depois faz outra, até ter dinheiro suficiente guardado, disponível para fazer a alteração que você deseja, tá? Então, um passo por vez. Terceiro ponto aqui, aptidão da propriedade rural. Já comentei sobre isso com vocês. Um sistema de confinamento, ele não pode ser construído em uma terra arenosa. Por quê, gente? Vocês conhecem aquele ditado que diz, né? Até a Bíblia fala sobre isso. Sabedoria. Não podemos construir castelos em base de areia. Por quê? Vai desmoronar, vai cair, né? O solo, como que eu vou dizer? Ele não tem compactação suficiente para suportar o peso da estrutura, né? Então, ela vai desabar, tá? Então, o sistema de confinamento você não pode colocar, tá? Não pode colocar num terreno arenoso, porque o peso da construção vai ou danificar, né, as instalações, ou pode mesmo até haver o desabamento, e aí até mesmo matar os animais, né? E aí o prejuízo vai ser grande, tá? Aí você vai dizer que pecuária é uma atividade que só dá perdas, né? Isso não é verdade. Então, seguindo aqui, falei sobre a área de alagamento, né? A área de alagamento é ruim até para pasto, não dá, tá? A não ser que seja uma região que seja inundada, tipo Pantanal, determinadas épocas do ano, e depois, né, fique ali seque em outros períodos do ano, tá? Então, um local passível de alagamento é o que você pode ter aí. Os animais, eles, quando chover muito, eles podem ficar, né, acuados aí com a água alta, né? Imagina como eles vão dormir, né? Como eles vão conseguir se alimentar, como que eles vão acabar morrendo. Imagina uma inundação que a água fique aí a 1 metro, 2 metros, né? 2 metros, não, 2 metros, só se o terreno for bem baixo mesmo, né? For igual aqui na região nossa próxima, aqui na área interiorana rural aqui, que já é divisa com o bairro de Santa Cruz, né? Já é divisa com o bairro onde eu moro, é outro município, o município de Itaguaí. Então, ali é a área de baixada, abaixo do nível do mar. Ali, quando a água sobe, sobe a mais de 2 metros, tá? Então, numa área passível de alagamento, você vai ter muitos problemas de doenças, tá?
é até perda mesmo de animais, né? Perda de suplementos, né? Desconcentrados, se ficar ali alojado no chão, né? Então, áreas de alagamento como regiões pantaneiras, fica difícil ter um sistema aí, né, de confinamento. Então, a gente vê muito o quê? A pasto aí, os animais passando de uma área para outra, fazendo grandes travessias, né, aí com os pantaneiros, que é muito lindo, né, aí as comitivas. Então, gente, e aí da mesma forma, né, opa, o tempo tá passando aqui eu falando, né, da mesma forma aí que engorda em pastagem nativa, né, o CT e os pampas, área de campos naturais, ela sem a devida ali a suplementação dos animais, fica difícil, né? Uma engorda aí de muitas arrobas, tá? A gente não consegue ter aí uma engorda num curto espaço de tempo aí, em 2, 3 anos, tá? A gente não consegue fazer o ciclo rodar, né? Com rapidez, tá? Utilizando uma pastagem nativa. Seguindo aqui. O ciclo produtivo ele fica muito longo, né? Tem regiões, antigamente, né, 50, 60 anos atrás, conseguia-se isso, né? Em pastos nativos, ter um bom ganho de peso, mas os animais ficavam aí 4, 5, 6, 8 anos, né? Hoje em dia, com essa questão toda aí da demanda da China, pelo mundo, né? A gente precisa aí de que o ciclo rode mais rápido aí, que esse ciclo produtivo se feche em 2, 3 anos aí, estourando, né? Então, a pastagem natural aí para engorda, ela tem que ser suplementada, né? Então, sendo assim, a gente tem que analisar tudo isso, né? Todas essas características aí, eu já falei sobre água, né? Tem que fazer irrigação, eu tenho um sistema aqui que permite fornecer água, né? Através de bebedouros, ou é água natural de algum rio, né? De alguma nascente, fonte na propriedade. Lembrando que as propriedades que têm fontes de água, elas são mais valorizadas, né? São mais caras. Solo, né? Eu preciso fazer correção, o solo ele é plano, precisa de terraplanagem, ele é muito montanhoso, né? Tem presença de muitas rochas subterrâneas que impedem o crescimento das raízes do capim, se bem que o capim ele tem raízes mais curtas, né? Não tem raízes tão profundas. Mas se for um capim mais adaptado à seca, com certeza as raízes são mais profundas e vão em busca de água no subsolo, né? E se tiver for um terreno muito pedregoso, essas raízes não vão conseguir chegar até a água do subsolo. Então, atentar a tudo isso, né? Tipos de pastagens disponíveis, né? Que tipo de forrageiras eu tenho disponível na região, são mais adaptadas, tem ali uma boa palatabilidade, o que é isso? São gostosas do animal comer, né? Tudo isso aí levar em consideração, né, gente? Vamos para o outro ponto aqui, já caminhando para o final. Tamanho do mercado, sim, é muito importante. Então, nós temos aqui eu falei isso, que é uma oportunidade. Isso não é uma força do seu negócio, porque o mercado, ele não depende da sua propriedade ser maravilhosa, ter muitos animais de excelente qualidade, de muita carne, né? Bom rendimento de carcaça, sanidade em dia, sem presença de aftosa, sem presença de raiva, sem presença de tuberculose. Não adianta ter tudo isso, genética maravilhosa,
se o seu mercado local não corresponde. Então, o mercado ele depende do município, ele depende da população, ele depende da região onde você vive, do clima, tudo isso. Então, em algumas regiões, o tamanho do mercado é importantíssimo, tá? É uma oportunidade, né? O que é isso? É uma característica que não depende de você, depende do contexto, da região onde a sua propriedade está localizada. Então, em algumas regiões, os proprietários eles conseguem ir até o mercado, fazer troca de bezerros, né? Trocar bezerros por outras mercadorias, conseguem bons frigoríficos próximos ali à sua fazenda, né? E isso aí, bons veterinários, né? Especialistas aí em bovinos. Então, isso é em grandes mamíferos. Então, isso é um sinal de um mercado que é o quê? Confiável para você, é estável, tem uma alta liquidez. O que é isso? Na hora que você precisa trocar uma saca de milho, na hora que você precisa vender aí uma silagem que você produz, que um bezerros excedentes, é fácil de escoar essa produção, de trocar por outras mercadorias ou de vender em troca de dinheiro. Então, isso que é alta liquidez, você consegue dinheiro rápido, né? Com as suas mercadorias, tá? Então, se você tem esse mercado confiável e com alta liquidez, né, para comprar e vender insumos e rebanho, né? Então, é um mercado ótimo aí, tá? Então, seguindo aqui, tudo isso aí depende do quê? Do acesso, né? Então, o tamanho do mercado, geralmente as regiões que são ali mais que tem uma maior malha, né, rodoviária e ferroviária, são áreas aí onde o acesso de compradores e vendedores é mais fácil. Então, são áreas que geralmente têm um mercado maior, né? Em outras palavras aí, o acesso a comprador e vendedor e você ter essa possibilidade de efetuar uma operação, né, de compra e venda é mais simples. Então, tudo isso aí também está relacionado ao sistema que você deve escolher, tá? Então, você quer colocar, por exemplo, confinamento numa área onde o tamanho do mercado não dá conta de consumir todos esses animais, você está tendo mais gasto, né, do que lucro, do que saldo positivo. Na hora de enviar esses animais para o mercado consumidor é baixo, né? Então, não seria melhor você continuar no sistema pasto e arrendar uma parte das suas terras, tá? Então, pensa nisso. Agora, se você tem um sistema de confinamento, pensa lá no leite. O leite faz muito isso. As fazendas de leite, elas são localizadas próximas a grandes cidades, né? E são de confinamento, as médias e grandes. Por quê? Porque é fácil você vender os animais, você trocar, você, num leilão, enviar esses animais para uma outra região. É mais fácil, está mais perto ali dos laticínios, né? Eles precisam vir com os caminhões refrigerados buscar o leite, né? Então, o confinamento ele é mais apropriado para um local onde é mais fácil, né, fazer essas trocas. O pasto, né, já fica em áreas mais distantes, né? Em áreas onde você não tem aí um fácil acesso, né, a essa questão de suplementos, né, que o confinamento é muito dependente disso. O pasto, os animais já ficam mais à vontade lá para ingerir a pastagem, e a suplementação é feita somente no momento de terminação e engordo, né? Então, tem que ver, você tem dinheiro aí para investir nesse grande mercado? Não seria melhor você ficar no mercado menor, né, que te oferece maior segurança financeira, tá? Vamos ver aqui.
extensivo em pasto nativo, né? O pasto que você faz lá, os melhoramentos, que você faz lá, a aeração do solo, né? Revolver a terra, toda aquela questão de manejo de daninhas, que eu vou gravar um vídeo aqui explicando para você não arrancar as daninhas, nem fazer queimadas, nem cortá-las, tá? Porque vão surgir mais daninhas. Não façam isso. Existe todo um manejo das daninhas que elas convivem pacificamente com o seu pasto, tá? Mas isso aí é uma técnica, não é tão simples assim de você sair arrancando as daninhas e achar que seu pasto vai ficar maravilhoso, porque vai piorar a situação, tá certo? Então, nessa criação a pasto, para a gente terminar agora, gente, agora mais 10 a 15 minutinhos para a gente finalizar. A pasto, o seu gado. Ah, mas você está falando isso de novo. Quem está iniciando na atividade muitas vezes não sabe. Fala extensivo, a pessoa fica vendo navios. Ah, pasto, entendi. Ah, mas fica achando que a pasto confina um pouquinho. Não, a pasto é ali 100% a campo, tá? Então, esse sistema ele aproveita ao máximo ali os recursos naturais, por isso que ele é mais barato para o produtor rural. Ainda que ele tenha que investir na correção, né, e no manejo do solo, tá? Então, esse modelo aí, ele foi o primeiro que se utilizou aqui no nosso país, tá? E aí, lá da época das capitanias hereditárias, das sesmarias, né, que eram latifúndios, grandes propriedades de terra, né, que foram doadas aí aos portugueses, que vieram de Portugal para se estabelecer no Brasil, na época do Brasil colônia, tá? Então, recordar é viver, né? Então, vamos lá. Estudar o passado para compreender o presente e transformar o futuro, não é isso? Então, vamos lá. Esse modelo aí, ele é tradicional, né? Ele vem de séculos atrás, né? E ele possibilita a economia de custos com operações e instalações de mão de obra, tá? Então, você não precisa ali de pessoas que entendam ali ficar mexendo, arrumando, né? Toda essa questão de instalações, né? Saber lidar com aquilo, né? A mão de obra não é tão especializada assim. O conhecimento que a pessoa traz ali do seu dia a dia, né? Do que aprendeu ali com o pai, com os pais, ela já consegue aplicar no pasto, né? Boa parte deles. Então, te possibilita aí economizar dinheiro com custos de operação, né? Ficar trazendo suplemento, ficar usando vagão misturador, tudo isso é mais caro, né? Fazendo aí abastecimento de coxo e o diesel, né? E quem não tem o maquinário que tem que ficar alugando, né? Arrendando. Então, te possibilita economia, né? Nessa parte operacional aí de instalações, eu já falei, né? Que o gado, no confinamento, ele fica ali em instalações apropriadas, tá? Isso tudo é custo, são construções que precisam ser feitas, né? Entra construção civil, entra engenheiro, entra materiais que tem que trazer de fora, tá? E a questão aí da mão de obra também, né? Que eu já falei, que são profissionais de diferentes áreas para estarem realizando aí essa adequação de confinamento, tá? Então, os melhoramentos no pasto, eles são introduzidos sem modificar, né? Por exemplo, você não vai mexer ali, não vai mexer, por exemplo, ficar aplanando o solo, né? O gado vai ficar lá, igual fica aqui na região de Mangaratiba, que também é limítrofe, Itaguaí, Mangaratiba, né? Angra dos Reis e Paraty, tá? Aqui no estado do Rio. O gado que é criado lá no alto das montanhas ali,
tá? Você não tem aí essa questão de ficar introduzindo melhoramentos no sentido assim de ficar lá terraplanando. Não, deixa do jeito que tá e o animal fica pastando lá. Então, os melhoramentos que têm que ser feitos ali, utilizar um cultivar ali, uma espécie, né? Melhorada geneticamente, de forrageira, aí é seu critério, tá? Então, introduz melhoramentos, mas sem modificar ali o caráter desse regime que é extensivo, tá? Que é aberto. É simplesmente você favorece a criação de um gado de maior valor, atuando com um cultivar diferente, mais produtivo, com mais nutrientes, atentando aquelas questões de entrada e saída, né? Altura de entrada e saída do pasto, permanência do tempo de permanência do gado naquele pasto, né? Taxa de lotação. Com esses melhoramentos simples, né? Você já consegue aí favorecer uma criação de maior valor, né? E mais exigente aí um ciclo produtivo mais curto, tá? Atentando para essas questões, utilização de machos PO, né? Quem usa macho reprodutor, quem usa sêmen, né? Sêmens sexados, melhorados, tá? Sexado é mais para lá para o leite, né? Então, você consegue, com essas melhorias simples, favorecer essa criação de um gado aí de peso, né? De maior peso aí, e mais exigente aí no ciclo produtivo mais curto. Um gado mais forte, ele exige mais, né? Um pasto melhorado e num tempo aí produtivo menor, né? 2, 3, 4 anos aí no máximo, né? O ideal são 2, tá? E aí isso é mais sustentável para você, né? Relativo aí à manutenção das pastagens, tá? Essas técnicas mais simples, né? É o que eu falo. Técnicas mais simples de manejo diário para a gente ter boa lucratividade, né? Sem gastar muito, sem impactar muito nos custos e gastos da propriedade. Então, vamos seguir aqui para a gente terminar. Semi-intensivo. Beber um pouquinho d'água aqui, gente. Seguindo, semi-intensivo. O semi-intensivo, ele aproveita menos o pasto, né? Porque no período seco mais frio, esse gado ele fica confinado. Semi-intensivo, metade do tempo no pasto, metade do tempo confinado. Intensivo é confinado em algum local, tá? Ele não fica espalhado comendo capim, ele fica confinado em um ambiente e ali ele recebe o alimento no coxo, tá? Então tem um menor aproveitamento dos pastos, claro, porque permanece menos tempo do ano ali. Isso exige uma operação mais ativa e qualificada, tem que fazer a leitura de coxo, ver se tem animais dominantes que estão interferindo na alimentação dos que são submissos, né? Se está havendo briga, disputa pelo alimento, pelo coxo, porque isso vai te causar problemas. Os animais, se for uma área pequena para muitos animais, eles vão brigar pelo espaço. Vai dar muito problema aí de casco, né? Lesões nos animais, enfim, uns vão engordar mais e outros menos. Então, geralmente, esse tipo de produção, ele é destinado aí a um gado que já está mais aperfeiçoado por produtores que não têm uma área tão extensa, né, para deixar ali num sistema aberto, mas eles querem uma alta eficiência aí na produção por hectare, né? Então, obviamente que diferente do pasto, que você tem que ter atenção à taxa de lotação aí, para não danificar as forrageiras, o capim, você tem que ter uma taxa de lotação adequada. No semi-intensivo, como não tem pasto,
você pode colocar mais cabeças de gado por hectare, mas tem que tomar cuidado com a área de coxo, porque se tiver muitas cabeças para um espaço menor de consumo e todos eles não conseguirem, né, ter o espaço ali para entrar e se alimentar, vai dar briga, vai dar conflito lá, e isso aí pode te gerar custos com a sanidade, tá? E também aí com a nutrição de uns e a desnutrição de outros. Então, gente, também é um sistema que ele não adianta você colocar um tucura ali, né, para engordar bastante, porque esse semi-intensivo ele só vai te dar um alto retorno se os seus animais tiverem aí uma boa genética. Senão, você vai fornecer vitaminas, nutrientes e ele não tem o perfil genético para te dar um ganho que você deseja. Ele não tem naturalmente a capacidade de te dar um ganho de arroba, de peso que você deseja, tá? Então o semi-confinamento ele já é mais ideal para quem já tem animais que estão ali mais aperfeiçoados, melhorados geneticamente, raças mais puras ou que sejam mestiças, mas que seja uma mistura, que seja aí um cruzamento, né, direcionado, tá? Tabapuã com Nelore, Angus com Nelore, tá? Mas Senepol com... Agora eu me esqueci, acho que é Senepol com Nelore, tá? Mas ali feito o quê? É um cruzamento dirigido, que já se sabe que vai dar uma lucratividade maior no ganho de peso, tá? E também na questão da habilidade materna, na questão do ganho de peso mais rápido e também na questão da precocidade sexual, né? Então, em geral, os animais eles ficam em pequenos estábulos. Então, o gasto, obviamente, é maior com a manutenção desses ambientes, né? Então, eles ficam ali durante algumas horas ou durante um período de tempo maior, dias, recebem ração, suplementos, né? Silagem fresca ou armazenada ali, mas há um bom tempo, né? E após isso, eles são soltos em piquetes com boa pastagem e água, tá? E na questão aqui do intensivo, para a gente dar tchau. O intensivo é esse sistema, né, que é de confinamento total em relação aos outros. Muita gente, muita, eu não diria muita, mas eu tenho acompanhado aí bastante pessoas que já estão migrando para o sistema intensivo na pecuária de corte. Eu, particularmente, não gosto, tá? Obviamente que a carne também fica com sabor diferenciado, né? E eu gosto de carnes mais magras, né? Então, o a pasto, assim, no meu ponto de vista, eu acho ideal. E para o produtor, é óbvio que porque é mais barato, né? Um sistema produtivo mais barato, que se for bem manejado, te traz altos lucros, igual ou até maior do que o intensivo, tá? Então, esse sistema aqui intensivo, né? Ele emprega maior capital, até pela questão das construções necessárias, né? Uma mão de obra que saiba lidar, né, com essa questão de leitura de coxo, de bebedouros, né, de manuseio dos equipamentos ali, de atenção e também de manejo do gado na hora de vacinar, na hora de inseminar, né, na hora aí de fazer a cura dos bezerros, né? Então precisa de uma mão de obra mais qualificada, né? E também de mais trabalho em relação à área, porque você não tem uma área aberta que depende basicamente do tempo, né? Do clima. Você tem uma área fechada que precisa ser limpa, que precisa ser trabalhada, que precisa ser acompanhada, que precisa de energia elétrica, né?
Então, é mais trabalho aí em relação à área, em tudo que você tem que estar, nas variáveis que tem que estar controlando nesse ambiente fechado. Mas trago aqui as vantagens, né? Que é a minimização da idade do abate, porque o animal ganha peso mais rápido. Então, o ganho de peso também ele é elevado, né? É um tempo mais curto que ele fica ali, né, até chegar ao abate. Por quê? Porque ele ganha peso mais rápido, tá? Então, reduz a idade do abate, eleva o ganho de peso, que num determinado tempo. E por que se eleva esse ganho de peso? Porque ele consome muito concentrado, tá? E o tempo do abate diminui porque ele ganha esse peso mais rápido. Flexibilização também, o que é isso? Flexibilização é facilidade da produção, porque você não tem uma área tão extensa para tomar conta. É uma área menor, fica mais fácil de você estar observando, dos funcionários percorrerem, né? Tomarem alguma decisão, ir ali até a sede, né? Falar para o proprietário. É mais fácil ali essa questão de acompanhamento, né? De fazer mesmo ali, de acompanhar tudo que está acontecendo. Alguma coisa deu errado, teve um problema lá com uma vaca, parto distóxico, né? Há uma flexibilidade ali nesse sistema de produção, tá? E também uma redução do ciclo produtivo aí, tá? Para poucos meses, tá? Em geral, 3, mas aí vai variar de acordo com cada local e também com o manejo que a propriedade tem. E também nessa questão da flexibilização da produção, fica mais fácil, né? Você fazer uma. Imagina alterar tudo uma forrageira, né? Passar de trigo para aveia, passar agora eu esqueci o nome, gente. Braquiária para. Eu esqueci o nome do capim. Oh, Deus do céu. Passar aí de braquiária. Esqueci, gente. Esqueci. Para um outro qualquer aí. De um cultivar de braquiária para outro. Né? Acho que é moçamba. Esqueci. Moçamba. Esqueci, gente. Não dá, né? Fica mais. Dá, mas é mais trabalhoso do que você mudar aí a produção. Eu quero mudar o concentrado, quero mudar alguma coisa, eu quero colocar coxo com água e sal, né, para o gado. Então, fornecer mineral é mais fácil do que fazer isso num pasto, tá? E aí, para a gente acabar agora de vez, a gente tem que destacar que também é possível implementar 3 sistemas em uma propriedade. No leite, muita gente faz isso, mantém novilhas e vacas secas a pasto, e as vacas que estão ali produzindo leite, né, em lactação, ficam aí no sistema de confinamento. Bezerros, alguns ficam no semi-confinamento, nas casinhas, né, que é o confinamento, enfim. Aí depende. Se você tem um ciclo completo, de repente você quer. Tem fazenda que faz isso. Deixa os novilhos lá, os bezerros, os garrotes a pasto, e quando vai para engorda, para terminação, leva eles para o confinamento, para ganhar peso mais rápido, tá? Aí depende. Depende da sua mão de obra, depende de quantas pessoas estão envolvidas com a cria, com a recria, com a engorda, depende se você é um complexo, né, de fazendas, ou se você é um pequeno produtor, um mini fundiário, tá? E aí, gente, tem gente que opera nesses 3 modelos produtivos, tá? Então, em geral, como acabei de falar agora, esses 3 sistemas aí de pasto, confinamento e semi-confinamento, geralmente é feito por quem tem cria, recria e engorda, como eu acabei de especificar, né? Muita gente deixa animais mais novos aí a pasto, e quando eles
requerem um ganho de peso aí para fazer a terminação, a engorda, coloca exclusivamente em confinamento, tá? Então, cria, recria e engorda. Então, cria realizada a pasto e recria semi-intensivo e engorda no confinamento, tá? Então, agora, gente, é só vocês decidirem, né, o que vocês querem fazer aí. Já passei para vocês as principais características, tudo que vocês precisam atentar. E agora você já pode considerar aí qual o sistema de produção que você deseja para o seu negócio. Aí, deixa eu ver aqui no script, gente. O sistema de produção aí que você deseja, né, para o seu negócio e sua decisão aí de participar aí, né, gente, de projetos pecuários aí, seja você sozinho, seja você com consultores, seja você com os seus consultores aí que vêm de empresas fornecedoras de insumos, seja com cooperativas, né? Seja reunindo seus amigos aí, sua vizinhança que também é produtor, pecuarista. Aí cabe a você decidir o que você quer para o seu negócio, mas a gente deseja muito sucesso e prosperidade. E, como eu sempre gosto de salientar aqui, em primeiro lugar, nós devemos buscar sempre o reino de Deus, porque sem Deus ninguém, né? Ninguém sobrevive, ninguém existe, mas o pecuarista é um desses seres aí, o pessoal da agropecuária em geral, nós precisamos aí, dependemos, né, demais de Deus. Se todos nós dependemos, né, para trabalhar, então, quem é do agronegócio depende muito mais, né? Porque chuva, sol, água, terra, tudo que Deus criou, a gente depende aí. Então, vamos agradecer, né? Tá sempre aí agradecendo a Deus, né? Porque dele vem todas as coisas, para ele são todas as coisas. E prosperidade ao nosso agronegócio. Deus, se Deus permitir e se Deus assim quiser. Um abraço e até o próximo vídeo. Vamos terminar aqui, né, gente?